Eu venho de histórias de mulheres dessa forma. Mulheres guerreiras que estão acostumadas a dividir. Assim como é também a religião do candomblé. A gente sempre agrega. Eu nasci em Belo Horizonte porque minha mãe morava em São Brás do Suaçuí, mas casou com meu pai e veio aqui para Belo Horizonte. Eu nasci na rua da Alberto Ferraz, na Lagoinha. Fui registrada aqui e até os 3, 4 anos eu vivi na Lagoinha. Depois teve um tempo que nós fomos, quando minha mãe ficou grávida da minha irmã, nós fomos para São Brás do Suaçuí, morar com a minha avó. Porque eu acho que nesse período que deve ter sido que meu pai deve ter abandonado ela, né? E o primeiro marido dela deixou terras, deixou gado, deixou tudo em São Brás do Suaçuí. E como minha mãe também, ela não sabia nem ler nem escrever. E ela casou com o seu Manuel José de Oliveira, que é meu pai. E ele vendeu tudo. E ficou só as terras da minha avó. Quando o Exu chegar, ele abre, eu vou lá. Então, minha mãe ficou sem condição, sem nada. Meu irmão também nessa época ficou, que era o meu irmão, eu era o filho do primeiro marido dela, ficou sem muita identidade e ele, junto com os colegas lá em São Brás do Suaçuí, roubou uma lata de doce de leite. E isso fez ele parar no Alfredo Pinto. Até os 18 anos ele foi criado lá. Então, houve uma separação assim, muito grande da nossa família nessa questão. Ele abre, eu vou lá. Abre estradas e olho para além de mim. Durante o tempo que eu tive em São Brás do Suaçuí, minha avó era parteira, Dona Maria Rita. Era conhecida lá, uma parteira famosa, todo mundo chamava ela que ia para o DT. E eu ia com ela para poder buscar os remédios para água, para esquentar, apanhar. Na época ela falava muito que apanhasse folha de bananeira, que ela fazia a folha de banana prata, fazia o banho para poder ajudar as mulheres a ganhar as crianças. E isso também dava para ela um reconhecimento, porque né, a cada pessoa que ganhava um filho, aí dava uma galinha, aí dava um saco de feijão. Então a vida era vivida dessa forma. Depois, minha avó também ficou viúva. E também eu acredito que é mais pelo fato do pessoal não saber ler nem escrever, eles foram perdendo as terras, perdendo as coisas que tinham. E no fim, minha avó, no final de vida dela, ela acabou sem nada. E se a gente tinha alguma coisa lá, a gente nunca ficou sabendo. Minha mãe mudou para cá e também não tinha grande escolaridade e só sabia fazer trabalho braçal, né? Então ela lavava roupa para fora. Com 7 anos eu já ajudava. Vinha para Belo Horizonte, nós morávamos lá na Lagoinha, e eu vinha de bonde. Desaparecem aos poucos os derradeiros bondes da cidade. Novos e confortáveis carros elétricos trafegarão, dando aos belo-horizontinos mais conforto e rapidez em suas viagens urbanas. Aí eu trazia uma trouxa e 2 cabides, entregava ali, e onde é o Mercado Central ali só tinha República. República de rapazes que vinham do interior para poder estudar, e ela lavava a roupa desses rapazes. Então, a minha trajetória foi essa aí, né? Trabalhar para poder ajudar minha mãe, para poder ajudar na construção da casa.
A vida aqui em Belo Horizonte para nós foi muito difícil, porque a gente estava acostumado, na roça você põe banana, você põe manga, você põe goiaba, mas aqui não tinha nada. E outra coisa é que todo mundo conhecia quem é fulano de tal. Não, essa aqui é a neta da Dona Maria. Essa aqui é filha. Mas quando nós chegamos aqui, a gente não era filho de ninguém. Nem ninguém nos conhecia, e nem a gente conhecia ninguém. E nós fomos morar ali na Lagoinha. Tinha uma casa, eles falam que é casa de cômodo. Daí em cima tinha uma laje muito grande e embaixo tinha os quartos, os porões, né? Onde a gente morava. E minha mãe lavava a roupa de noite, porque de dia eram os vizinhos que usavam o tanque, né? Então, lavava, como não tinha lugar para poder coarar, ela tinha que colocar, a roupa era fervida. E muito cedo eu aprendi a passar. Minha mãe saía cedo para poder trabalhar e eu tomava conta da minha irmã, a Lúcia. E quando ela chegava de noite, é que ela trazia comida para a gente. E minha mãe era muito sistemática. Ela não permitia que a gente falasse com ninguém que a gente não tinha almoçado. Então os vizinhos perguntavam, vocês já almoçaram? E nós falamos, não, nós já almoçamos. Não, minha mãe deixou a comida pronta. E era recomendado, né? Então não podia falar. Ela não permitia que a gente pegasse nada do vizinho, nem pegasse nada dos outros. Teve uma vez que eu fui no Quitanda, ela me mandou comprar, eu fui no Quitanda. Eu voltei com uma mexerica. Aí ela falou comigo assim, eu não te dei dinheiro para comprar mexerica? Eu falei, não, mas foi o seu Geraldo da Quitanda que me deu. Esse seu Geraldo era uma quitanda que tinha na rua Padre Eustáquio. Foi o seu Geraldo que me deu? Ela falou, foi, então nós vamos lá. Aí eu fui lá. Ela foi lá e ela perguntou, ele falou, não, ela falou, não, ele não me deu. No caminho eu falei que não tinha me dado. Quando eu cheguei lá, o seu Geraldo falou, não, eu dei sim para ela. Ela falou, não deu. E ela veio entregar, por quê? Hoje ela rouba uma mexerica, amanhã ela pode roubar outra coisa. E isso não vai ser uma coisa boa para ela. Então, a questão do caráter, de não fazer nada errado, minha mãe era muito sistemática nessa questão. Então, ela não permitia que a gente ficasse na casa dos outros, não permitia que a gente falasse mentira, porque se falasse mentira, apanhava realmente. E apanhava muito, não tinha esse negócio que hoje não pode bater. Nós apanhávamos muito. Apanhava de chinelo, apanhava de chicote, ficava de castigo, não podia sair. E a coisa que eu mais gostava era ir no cinema. Eu gostava de assistir a Jerônimo, o Herói do Sertão. Todo domingo eu ia, né, para poder assistir a sequência do Jerônimo, o Herói do Sertão. Então aquilo ali era o divertimento que a gente tinha, não tinha outra coisa, né? E de noite brincava na rua. Eu brincava muito com os meninos, toda a vida sempre brinquei muito com os meninos. Chico Fuzilado, Nego Fugido, Finca. Então era ali assim. E à noite tinha aquelas empregadas domésticas que gostavam de dançar lá no Elite. E minha mãe alisava o cabelo. E muito tempo eu aprendi a mexer com o cabelo por causa disso. Então ela alisava o cabelo a quente e eu fazia os dedinhos, né? E punha a rede, fazia página assim, para poder, enchimento para poder pôr, para poder elas dançarem à noite. Então lá em casa, dia de sábado era cheio. Então ganhava o dinheiro lavando roupa, ganhava o dinheiro arrumando o cabelo. E com isso também eu aprendi, foi uma das profissões que depois eu tive, de mexer com cabelo, mexer com unha. Foi uma das profissões que também me ajudou até a época que eu casei com o seu Geraldo. Minha mãe mesmo é que nos criou e ela morreu, ela tinha 42 anos, ela morreu, eu tinha 13 anos, eu tinha 12 para 13 anos. Foi uma morte muito pesada para mim, porque ela passou mal, ela morreu de apendicite supurou, né? Naquela época a pessoa não tinha muito tratamento, e ela foi internada no ponto-socorro, e eu fui visitá-la. Quando eu deixei ela internada, no outro dia eu voltei. Quando eu cheguei, ia descendo no elevador, aí passou uma pessoa na maca, foi naquela ali, minha mãe.
Aí a moça falou, não, não é sua mãe não. Eu falei, assim, eu conheci ela pela meia. Aí a moça falou, não, não é sua mãe não. Eu falei, assim. Eu fui lá e destampei. Aí ela estava morta. Eu entrei em choque. E aí de lá eu saí, fui na retífica indiana, que meu irmão trabalhava, o Nô trabalhava, para poder falar com ele. Era uma terça-feira de carnaval. E para poder a gente fazer a questão do enterro. E daí para frente ficou eu, o Nô e a Lúcia. Ele trabalhava, eu também trabalhava, fui trabalhar em casa de família, e para a gente poder sustentar a manutenção da casa. Porque a minha avó, como parteira, como benzedeira, como rezadeira, então todo mundo tinha a religiosidade, ela era católica, ela não era espírita, porque eu coroei, eu coloquei véu. Coroar não coroei não, eu só coloquei até o véu, porque para colocar a coroa, tinha que ter, as mães das pessoas, das filhas, davam cartucho, davam as coisas, e a gente não tinha dinheiro. Então, o meu tudo era emprestado, então, mas eu até o véu eu cheguei a coroar. Mas eu ia à missa todo domingo, eu fui batizada, crismada, toda na igreja católica. A minha questão da religiosidade, entrei para o candomblé, depois de eu estar doente. E nem eu sabia que era questão religiosa. Eu tive, não sei se foi logo depois que a minha mãe morreu, não sei se foi devido ao choque, né? E eu comecei a ter, eu estava conversando muito bem com uma pessoa e de repente eu caía. Caía e depois demorava uns tempos e eu voltava. Aí meu irmão me levou, eu fiz eu acho que é eletrocefalograma, porque não tinha essa ressonância, nada dessas coisas, não. Era uma radiografia da cabeça. Aí eu fui doutor Evandro de Castro Lima. Ele me receitou um remédio que chamava Cardenal. Durante 2 anos eu tomei esse remédio. Até que eu conheci o seu Geraldo, né, que hoje é meu marido, no grupo Rotary Club. Ele era cabo da Polícia Militar, ali na Gamileira, né? E eu estava fazendo admissão, porque eu fiz só a primeira série lá no Grupo Cesar Alvim, e no Rotary Club eu fui fazer à noite. E aí eu conheci o seu Geraldo e nós começamos a namorar. E nessa questão ele já fazia parte da religião do candomblé, que o pai de santo dele, o seu Geraldo, né? O seu Geraldo Augusto, lá no Indaiá. Então ele me levou uma vez, junto com a Dona Otília, fui na casa da Dona Otília, e eles me levaram lá. Eles falaram comigo que essa minha questão era santo. Fiquei assim, né? Eu nem entendia nada do que era santo. Ele pegou e falou assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para você umas obrigações aqui, se você melhorar, é constatado que realmente é santo. E aí eu fiz umas obrigações lá, que foram as primeiras obrigações que eu fiz com ele, que as obrigações eram no Molocô, não era o candomblé. Porque o candomblé é uma religião que, né, raspa, catura e tudo, e lá na religião não fazia isso. Tirava o mucunã em determinados pontos, e com isso eu não tive mais nada. Eu parei de tomar o cardenal, parei de desmaiar, e recebi pela primeira vez na minha vida o Exu Maria Padilha, que foi a minha entidade que me trouxe até aqui. Agradeço a Dona Maria Padilha tudo que sou e que me tornei hoje. Gratidão. Gratidão, por quê? Porque ela me mostrou um mundo espiritual da qual eu não fazia parte. Porque ela me deu um encaminhamento da qual eu não tinha. Porque ela me mostrou caminhos, que Exu é o Senhor do caminho. Ela me deu caminho para os meus filhos, caminho para a minha família. Eu só tenho gratidão para essa entidade maravilhosa que me conduziu e me trouxe até aqui. Foi uma experiência que foi numa virada de ano, todo mundo brinda, né, com champanhe, com isso, com aquilo. E eu também fiz esse brinde. Eu só lembro de ter feito um brinde. Eu tinha
17 para 18 anos. Eu lembro de eu ter feito esse brinde. Quando eu acordei, tinha um punhado de gente que falou que consultou com o meu Exu falou isso, e eu fiquei assim, assustada. Eu falei, meu Deus. E eu nem acreditava, eu falei, mas eu não vi nada disso e tal. Eu fiquei, daí para frente, eu fiquei com medo. Aí foi uma coisa que me deu medo, porque é muito difícil você saber que você ficou ausente e que você fez coisas que você não sabe o que é. Aí eu voltei outra vez para poder procurar. Aí eu já não fui na Dona Otília, eu fui num centro que tinha no Alto dos Pinheiros, da casa do seu Moacir e a mãe dele. E aí, dessa vez, outra vez, essa entidade manifestou. E aí a dona falou, não, eu acho que você tem que desenvolver e tal. Aí o seu Geraldo vinha de 15 em 15 dias, ele vinha aqui lá na Vila do Perrela, né, na casa da Dona Otília, e eles lá recebiam entidade, ele recebia seus 7 encruzilhadas, que era o Exu dele, e ali ele dava consulta, e aí a minha entidade, Maria Padilha, passou a vir também. E foi essa entidade que me trouxe, fez a questão de eu fazer, vim tornar Ialorixá. De verdade, eu nunca quis ser Ialorixá. É a mãe de santo. Por que eu nunca quis? Eu nunca tive a pretensão de ser Ialorixá. Eu só fui Ialorixá porque, antes do seu Geraldo falecer, o caboclo dele, meu pai, 7 Cachoeiras, ele falou comigo, olha, meu filho vai fazer uma viagem. Você toma conta da casa para mim, você e Geraldinho? Eu falei, tomo. O senhor pode ficar tranquilo que eu tomo conta da casa. E aí, 3 meses depois, ele faleceu. E eu estou tomando conta dessa casa, até hoje. Né? O terreiro nós trouxemos o terreiro do Indaiá, porque o lote não era dele, era das irmãs dele. Então, nós trouxemos todos os assentamentos para lá e fundamos no fundo da casa de Dona Otília, rua XZ47. Então, fazia o som naqueles 2 tambores. E ali ela recebia o caboclo dela, seu Pena Roxa, e o seu 7 encruzilhada, que era o Exu dela, e recebia a preta velha dela, que também fazia muita cura. Então, ela era muito procurada para isso. A Frimisa inteira, ela era conhecida como Vó Otília, a Frimisa toda. Todo mundo ia na casa de Vó Otília, se brigou com o marido, se teve um problema com o filho, se teve um problema na casa, todo mundo ia na casa de Vó Otília. E ela estava acostumada também, mulher acostumada a dividir as coisas, que se não tinha as coisas, ela dividia o que ela tinha, né? Porque ela aposentou pelo pronto-socorro, então tinha uma condição melhor, né? Porque ela tinha uma aposentadoria boa, ela sempre foi acostumada a dividir. E como a casa do candomblé, todo mundo chega, leva uma coisa, outro chega, leva outra coisa, a gente sempre tem como dividir com o outro, né? E durante mais de 10 anos, nós ficamos, mais de 12 anos, enquanto ela teve vida, nós ficamos na Frimisa. Ali começou a casa de Ogum Lodé e Oxum Apará. Depois nós descemos mais para baixo, onde era o terreiro, cobríamos com as telhas de amianto e ali a gente dava os toques. Foi ali onde eu fiz os meus primeiros filhos de santo, os meus primeiros muzenzas. São as pessoas que são iniciadas por algum motivo. Por exemplo, a minha primeira filha, que é a da Meji, ela veio porque o Exu dela, ela já recebia, né? Queimou a perna dela e a perna não sarava de jeito nenhum, porque falou que ela tinha que vir para a espiritualidade, mas ela gostava muito era de dançar. Então, e aí ela veio, quando foi um dia, ela veio incorporada de Santa Teresa até Santa Luzia, a pé. Chegou lá incorporada. E ali ela ficou para poder fazer o santo, ser feita no santo. E a que foi companheira de barco dela, né, ela tinha uma dor de cabeça que não sarava com nada. E aí ela passou a frequentar o terreiro, para frequentar as sessões, e ela ficou boa. Então ela decidiu fazer o santo. Então foi o primeiro barco que eu fiz.
na morte da Dona Otília, ficaram os filhos. E os filhos acharam que a gente ocupava um espaço, né, que era deles também, né? Ela tinha um propósito, que era de ter o terreiro lá. Mas já os filhos já não eram a mesma coisa, embora a filha dela fosse iniciada, né? Que é a Oianaizô. Ela já era iniciada, mas ela não tinha a mesma autonomia que a mãe. Então nós ficamos num espaço em que a gente começou a incomodar nesse espaço. Mas a gente também não podia sair de lá de qualquer forma, porque a mudança, a transferência de axé, ela é muito difícil, porque é a mesma coisa que você chegar num lugar, todo dia você falar com uma pessoa as mesmas palavras, as mesmas coisas, as mesmas horas. No dia que você não vai, a pessoa está te esperando. Assim são as forças da natureza. Se eu chego numa árvore e todo dia eu converso com ela, eu falo com ela, o dia que eu não for, ela vai ficar me esperando. E aí a transferência desse axé para cá foi muito difícil. Foi difícil financeiramente e foi difícil para mim para poder você sacralizar o espaço. Porque o espaço é sacralizado, né? Tudo que você vê aqui é sagrado. O solo ele é sagrado. Então, a gente tem que fazer essa transferência. Foi muito difícil para nós. Nós ficamos durante mais de um ano trazendo os axés para cá, né, os fundamentos para cá, para casa, e continuando a tocar lá, até trazer todos os santos, todo o fundamento do chão, todo o fundamento da comunheira. Você pode ver, né, nós temos um chão aqui, nós temos uma comunheira ali, nós temos esse pilar aqui, que é a sustentabilidade da casa. Então, isso tudo é sagrado, isso tudo é preparado. E essa casa aqui, quem fez o fundamento dela foi minha mãe, Maria Paulina. Ela que fez os assentamentos do chão, porque tem que ser feito. É um momento que você é raspado, que você deixa seu cabelo para trás. Né? Você entra para o candomblé, né? E aí você recebe o seu orixá, e o seu orixá passa pelo processo de iniciação. Aí a sua cabeça é raspada, você é catulado, você recebe marcas no seu corpo, né? Que determina aquele orixá. E depois aquele mesmo orixá, ele sai e você sai, né, com um novo nome. O que é feito na África? Porque quando a criança nasce, ela é apresentada para a natureza. Ela é apresentada aqui e você fala para a natureza. Que dali para frente, aquela é uma pessoa que você é responsável por ela. A árvore é responsável por ela, a folha é responsável por ela, o sol é responsável por ela, o chão é responsável por ela e todos os membros do clã é responsável por ela. Então, todos têm o dever de iniciar aquela pessoa e levar. Dentro do candomblé é a mesma coisa. A pessoa entra, passa pelo processo, a Flemi, que é a mãe pequena, que é a quem cuida da pessoa no camarim, né? A Makota Qualuvango, que também é aquela que ajuda, que ensina as rezas, porque tem momento para tudo a iniciação. Né? De madrugada você levanta, você passa pelo banho, você passa pelas rezas, você reza para tudo. Você reza para comer, você reza para beber água, você reza para deitar na dibula, você reza para a folha que você vai deitar nela para poder te curar, você reza para a água que você vai tomar para poder te curar também, você reza para o banho que vai tomar para poder limpar suas mazelas do seu corpo, para que você seja curado. Então, tudo no candomblé é sacralizado, não existe nada profano, é tudo rezado. Eu venho de histórias de mulheres dessa forma, mulheres guerreiras que estão acostumadas a dividir. A gente está acostumada, assim como é também a religião do candomblé, a gente sempre agrega, né? Todo mundo que chega aqui na nossa casa, o candomblé tem uma coisa que ela é muito particular, né? As nossas matanças, que são os sacrifícios, a gente serve de comida para todo mundo. Nós não estamos acostumados a jogar comida fora, né? Então, os sacrifícios que é dos frangos, dos cabritos, das galinhas, e isso é servido
depois, né, para o público e para o nosso povo mesmo. É uma questão de sustentabilidade. E são mulheres guerreiras que sempre a gente tem como identidade. Dessas mulheres guerreiras tem a dona Geni, que é quem eu falo, que foi também uma das minhas filhas, que foi iniciada na minha casa. O médico chamou a família e falou que ela estava muito doente, que ela tinha pouco tempo de vida. Mas como ela já frequentava o terreiro e tinha uma fé muito grande nas entidades, nos caboclos, nos pretos velhos e no Exu, então aí o caboclo falou com ela que ela deveria fazer uma obrigação, mas que ele não garantia que dessa obrigação ela sairia com vida, mas se ela tivesse confiança que ela fizesse. E ela fez. Fez e morreu agora, no dia 16 de dezembro do ano passado, com 80 anos. Na época ela tinha 60 e poucos. Então foi aquela amizade de que eu vi os filhos dela crescer, vi os filhos dela casar, vi os netos dela e ela viu os meus também. Então daí nasceu a nossa amizade, que é onde você vê tantas fotos dela junto comigo e tanta foi participação efetiva que ela teve na minha vida. Todo mundo que às vezes chega na questão da religião, ele sempre chega por um porquê. E a gente tem que entender o que é que a pessoa está sentindo. E a gente tem que ver se é realmente coisa espiritual ou se é mesmo sofrimento da vida, né? Porque a vida vai fazendo as pessoas sofrerem e vai deixando marcas, né? As marcas vão ficando e às vezes as pessoas não sabem como tirar essas marcas, né? São mulheres que às vezes, né, tem o marido alcoólatra, que bate muito, que põe os filhos para fora de casa, e ela sai para fora de casa, era acolhida na casa da Dona Otília. Ela acolhia, põe para dentro e tal, no outro dia ia lá, conversava com os maridos, e falava, dava conselho, brigava, xingava também, porque ela era muito autoritária. Mas ela nunca deixou de ter esse acolhimento. E às vezes as pessoas chegavam mesmo com questão espiritual. E a questão espiritual, o primeiro passo é o quê? Fazer banhos, fazer benzimentos, fazer orações, e a pessoa às vezes frequentar a roda, que é o quê? Girar no santo, né? Girar na roda, frequentar a roda para poder ver se é realmente aquilo que a pessoa quer. Por quê? Porque é uma religião que a gente tem que entrar, você tem que entrar, mas não tem como você sair. Porque não tem como a gente falar assim, eu não quero mais. Você pode até falar que não quer mais, é uma opção, que é o livre-arbítrio. Mas as pessoas são punidas por isso, porque ninguém é obrigado a entrar. Mas a gente também tem que cumprir o que a gente se propôs a fazer, né? Ninguém precisa prometer nada, mas cumprir a gente tem. Com o santo não é diferente. Dona Otília acolhia, benzia as pessoas, dava conselho, ajudava. E com isso, através de banhos, de chás, garrafada, porque nós trabalhamos com a natureza. Porque o barro cura, a água cura, a folha cura, as raízes cura, né? Tudo na natureza cura, a pedra cura, né? Se você estiver muito angustiado, se você olhar uma árvore e sentir, se identificar com aquela árvore, dá um abraço nela e fala para ela os seus problemas. E você vai sentir que realmente você saiu dali aliviado daquilo. Por quê? Porque ali aquela árvore é um ancestral, que naquele momento te acolheu, que naquele momento te recebeu e que entendeu o seu problema. E todo mundo que chega dentro do candomblé, ninguém chega do nada. Ele chega sempre com uma dúvida, ele chega sempre com um problema, é problema de alcoolismo, é problema de falta de dinheiro,
que todo mundo tem hoje, mas a pessoa acha que ela está com algum problema, com alguma coisa, e às vezes é solucionado mesmo, porque quando você equilibra a sua cabeça, você tem como você colocar suas finanças no lugar, né? Porque o desequilíbrio é que faz a gente desequilibrar em tudo. E nós somos uma família, a sua dor é a minha dor. O sentimento seu é o meu sentimento, né? Não existe isso de... Hoje tem a palavra, né, que está sendo muito usada, né, o Ubuntu, mas o candomblé já exerce isso há muitos anos, porque eu não posso estar feliz se o meu filho não estiver. Eu não posso estar feliz com a minha comida na mesa se o meu filho não estiver. Então isso é muito forte dentro da nossa religiosidade. E os filhos nascem, né? A primeira coisa que eles fazem, o Heitor, meu neto, ele nasceu aqui dentro, foi o primeiro filho que nasceu aqui dentro. Porque a maioria, ninguém hoje quer ter parto normal, mas a minha nora, ela é muito guerreira. E ela quis ter o Heitor aqui dentro, ela ficou recolhida 21 dias, e o Heitor nasceu aqui dentro, com parteiras, com tudo, né? Então foi um parto muito lindo. Mas a primeira forma que eles fazem é trazer as crianças para poder ser apresentada. E a gente leva no templo, a gente leva no ixé, leva nos quartos todos de santo, e pedindo naquele momento que aquela criança que aqui chegou, que eles tomem conta dela, que guiem os caminhos, que elas sejam conduzidas, que elas sejam amparadas, que elas sejam olhadas. Porque por mais que o pai e a mãe olhem, quem olha o filho é o mundo. Porque o filho não fica 24 horas conosco. Então é preciso que a gente sempre peça, né? E a gente ensine os filhos a ter essa questão com a religião, porque eles também aprendem a ter fé, aprendem a ter identidade com a folha, identidade com a árvore, identidade com a água, identidade com o mar, identidade com o rio. Ninguém entra sem pedir licença, porque ali não é um território nosso, é do orixá. A gente vai, mas a gente tem o respeito de pedir, né? E tem o respeito também de quando a gente vai fazer nossos trabalhos, nossos ebós, de não sujar a nossa mata, de não acabar com a nossa mata, porque sem folha não existe candomblé, sem água não existe candomblé, não existe. Então, se a gente não preservar, a gente também não tem aonde a gente cultuar os nossos santos e os nossos orixás. Então, isso para nós é muito importante. Assim como é importante todos os filhos que chegam. E a gente não faz questão de que seja A, B ou C, que tenha dinheiro, que não tenha. Se não tem dinheiro, nós vamos juntar todo mundo e vamos fazer. Vamos dar para aquela pessoa. Então chama-se obrigação de damiodé. Todo mundo dá um pouco e é feito. Se a pessoa tem, ela compra as coisas. Nunca cobrei nada de filho de santo meu nenhum para poder realizar. Todos eles vêm, eles fazem parte da casa, eles pagam, eles compram aquilo que eles vão usar. Porque eu também não tenho condição para poder fazer isso, né? Uma vez que, quando eu sempre trabalhei. Eu deixei de trabalhar para poder viver da espiritualidade quando o santo me exigiu isso. Mesmo assim, eu tenho 3 dias que eu fico na minha casa e o resto eu fico aqui. A Casa de Cultura, por quê? Porque não adianta ninguém do santo da espiritualidade querer viver sem política. Não tem jeito. Se você quer ter alguma coisa reconhecido politicamente, você tem que fazer parte. Mesmo que você não seja aquilo que você quer. Então, quando você fala, se você falar que ali é só terreiro, é casa, é macumba, é isso, mas casa de cultura... Aí, e o que é cultura? Cultura é cultuar todos os ancestrais. Cultura é cultuar toda a natureza. Cultura é mostrar a nossa cultura para o povo. Mostrar que nós não só matamos galinha. Não é isso. Nós temos uma tradição, nós temos uma cultura, nós viemos de algum lugar. Né? Foram os escravos que vieram para cá. Aqui eles tentaram mostrar... trazer de novo a sua identidade. E isso foi muito importante. Então, a Casa de Cultura é isso aí, porque aí você tem a oportunidade de mostrar o que é
a nossa cultura. Por que que nós vestimos assim? Por que que nós usamos esse pano na cabeça? Por que que nós usamos esse pano? Por que que nós usamos as nossas guias? As pessoas precisam conhecer, porque tudo que você desconhece, você discrimina. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samboré, Pemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Então, quando você passa a mostrar para fora, né? Então, nós já fizemos exposição, a primeira exposição chama-se Olorixá, no Palácio das Artes. Foi a nossa casa que fez, né? Mostrando a questão dos orixás. Depois nós fizemos no Parque Municipal, também, pelo SESC. E depois fizemos em escolas também, né? Para poder mostrar que nós não fazemos mal para ninguém, que nós não cultuamos o demônio. O demônio está dentro de cada um. Na minha época de infância, a gente não via isso como preconceito. A gente via isso como o seu lugar é ali. Não tinha-se essa palavra preconceito, né? Então, ali é lugar de branco, ali não é lugar de negro. Já era um preconceito, mas a gente não via isso, porque não existia essa palavra. Mas a gente sentia que o cabelo não era bom, que o cabelo era trança, que o cabelo era isso, que o cabelo era aquilo, e que a gente não tinha roupas, a gente não tinha comida, a gente não morava em boas casas. Então, o preconceito era separado, por isso a gente sempre era um empregado. A gente nunca, por exemplo, para poder, se eu era empregada doméstica, sempre para poder entrar na sala, eu tinha sempre que ter autorização para poder entrar, né? Já era um preconceito, mas eu não via isso como preconceito. Eu via que ali não era o meu lugar. Essa questão de hoje, saber onde é o meu lugar, eu vim conhecer agora. Porque o candomblé me deu essa identidade, de eu saber aonde é o meu lugar, de eu conhecer as minhas raízes, de eu conhecer o meu povo, de eu conhecer a luta do meu povo, que não é qualquer povo, que é a identidade que eles negam, que tudo que nós temos aqui, o negro colocou a mão antes, o negro trouxe antes. Então, que o nosso povo é lindo, que nós temos cultura, que nós temos inteligência, que nós sabemos fazer. Se nós tocarmos uma palmeira, dali nasce rede, nasce abano, se tocar o barro, nasce estátua, nasce casa, as casas de pau a pique. Então, e as grandes culturas, tudo nós sabemos, até mesmo a linguagem e as comidas. Então, o candomblé me trouxe muito isso, me deu essa identidade de me conhecer e me reconhecer que eu tenho um grande valor. Como mulher, como mãe, como Ialorixá e como mulher negra. Ele me deu essa autonomia. Eu acho que ela não avançou nada. Tanto não avançou que nessa eleição agora nós podemos identificar o racismo escrito e escarrado na cara de todo mundo. Porque quando as pessoas apoiam uma pessoa que acha que a mulher tem que ser estrupada, acha que negro não existe, então ela está apoiando aquela ideia. Então, a sociedade sempre foi isso. Nós é que não fazíamos essa leitura. E agora a gente está vendo cada vez mais o racismo ser colocado, né? Começa dentro da minha família. Nós somos 3 irmãos. Meu irmão Nojo já faleceu e minha irmã Lúcia. Eu sou do candomblé e ela da testemunha de Jeová. Nós fomos convivendo e ela sempre, Maria, ela ficou viúva, ela perdeu um filho.
e ela passou por muitas dificuldades. E eu, dentro do meu casamento, da minha história de trabalho e dentro da minha religiosidade, eu consegui estar um pouco melhor financeiramente. Então, eu sempre ajudei. E a última coisa que mais me aborreceu foi antes da minha festa de meus 60 anos. Então, eu estou com 72, tem 12 anos que eu não vejo a minha irmã. A última cesta de Natal que eu fui levar para ela, eu levei uma cesta de Natal, levei todas as coisas que eu tinha na minha casa, levei dinheiro e levei para ela na casa dela. Aí ela, muito assim, sem jeito e tudo, ela falou comigo assim, eu não queria que você trouxesse mais nada para mim, não. Eu falei, mas por quê? Porque as suas coisas não são de Deus. Eu falei, como assim? Ela falou, não, o pastor fala muito que essas coisas tudo vem amaldiçoada, que vem do demônio, e que eu aceitando isso, eu estou aceitando as coisas do demônio, que o demônio, que a dificuldade que eu estou vivendo na minha vida, na minha casa, exatamente isso porque eu participo das suas coisas. Eu deixei tudo lá, as mesmas coisas, mas eu vim muito chocada, eu chorei de lá até aqui. Eu falei, meu Deus, eu não posso acreditar numa religião que separa irmão. Uma religião que separa irmão, ela é muito triste. Porque nós somos 3. Né? Quer dizer, meu irmão faleceu, ela foi visitar o meu irmão no caixão. Ela não foi visitar o meu irmão o tempo todo que ele teve no hospital. Por questão de religião. Então, eu não posso acreditar numa religião que separa famílias. Porque a minha religião, a minha crença, agrega a família. Todos que chegam aqui na nossa porta para dentro são nossos irmãos, são aqueles que precisam de nós. E eu jamais vou, se eu não puder agregar, destruir, jamais. Eu jamais, dentro da minha casa, porque a questão da religiosidade, ela é vista de uma forma que as pessoas às vezes veem, eu queria separar o meu marido da outra e tudo. Não, se eu não puder unir, desunir, jamais, porque a religião não me permite. Pode procurar outro lugar, que isso aí é uma coisa que eu não vou fazer. A intolerância, ela é muito grande e aqui nesse terreiro, eu já fiz 3 casamentos LGBT. Por que que eu fiz? Porque eles se sentiram agregados, se sentiram recebidos, se sentiram que não é só uma benção, é casamento com certidão, que nós temos o direito de dar, entendeu? Certidão de casamento, todo direitinho, porque a Constituição nos dá esse direito. Se a igreja tem, nós temos o mesmo direito de dar. Então, nós fizemos. Por quê? Por causa da intolerância. As pessoas não aceitam. Né? Se vai no padre, o padre fala, coloca. Agora, eles estão colocando, né, óculos cor-de-rosa para a vida parecer bonita. E fala que aceita e tal, mas porque na mídia é muito falado. Mas, de verdade, no fundo, não é aceito, não. As pessoas não são recebidas da mesma forma que é recebido um casal hétero, não é? A minha experiência na África, eu fui assim com uma ideia de buscar mesmo a minha identidade. Achei que eu ia buscar minha identidade. Mas tudo na África, se eu falar com você, na África não tem candomblé. Tudo é natural. Tradição. Quando a criança nasce, ela é apresentada. Né? Quando a criança nasce, ela é feita o santo. Quando a criança nasce, é dado para ela um outro nome. Aqui foi trazido para nós, eu acho que foi uma forma que os negros acharam de traduzir e trazer isso como religião. Mas e para poder manter, e que nos manteve muito bem, que manteve a nossa história. Né? Manteve a nossa história muito bem contada e muito bem falada. Né? Então, é tradição. O que mais me chocou na África foi quando eu desci, que eu fui vendo as casas todas
com os telhados, com as pedras grandes em cima, e uma quantidade imensa de lixo. Eu nunca tinha visto tanto lixo na minha vida, e eu fiquei, não, será que é aqui mesmo? E aí eu vi o contraste. Aí quando você desce do aeroporto, de um lado para cá, é aquele lixo, é os casebres, é a fome, é não ter nada. Do outro lado, é uma ostentação, né, muito grande que a gente vê. Quer dizer, o rico lá é rico, podre de rico. Aqui, pelo menos, tem uma maquiagem, que tem os bairros que é de rico e a favela que é de pobre. Mas lá, não. Isso ali é esfregado na cara das pessoas. Isso me surpreendeu muito na Angola. Outra coisa que me surpreendeu muito é a questão da mulher, né? A mulher lá tem que andar 3 passos atrás do marido, ela não pode andar do lado. Eu achava aquilo ali. E outra coisa, se ela estiver carregando uma trouxa, se ela estiver com uma criança está nas costas, outra trouxa de cabelo, outra coisa, a criança pela mão, e o marido vai. O sapato deles são muito bem engraxados, eles são muito bem vestidos, são muito bem engomados. E a mulher, ela pode até estar bem trajada, mas ela está com todas as crianças, com a sacola, com a cesta na cabeça, com todo mundo, e ele andando na frente e ela andando 3 passos atrás, porque não pode andar de lado. Eu achei aquilo ali muito chocante. E teve uma outra história muito interessante, que isso custou até a casa do meu marido lá. O marido morava numa casa, né? E teve um determinado momento lá que a água acabou. E aí eu peguei e fui, meu marido morava no fundo e a casa do senhorio era na frente. Aí eu fui lá falar com ele, que a água tinha acabado. Ele falou assim, não, acabou, tá? Ali tem uma coisa ali para poder buscar água, só pode ir lá pegar o balde e buscar água. No meu jeito, né, que eu falo, tudo que penso. Eu peguei e falei assim, mas o senhor que é o senhorio, só que tem pôr água lá, eu não vou buscar água, não. Aí quando meu marido chegou de noite, ele pediu ele a casa, falou que eu era muito desrespeitosa, que eu não tinha respeito pelos homens. Eu achei aquilo ali o fim do mundo, mas é África. O conhecimento, o estudar, é muito importante. Eu não estudei, só fiz até a admissão. Meu marido, ele é bem estudado. Mas eu tive a felicidade de estudar e formar meus 3 filhos, que essa é a maior realização minha. Por quê? Porque eu vim de uma família, mulher negra, carente, carreguei trouxa de roupa, carreguei lata d'água, busquei, fiz fogão no chão e tudo, mas eu consegui estudar meus filhos todos, né, nos melhores colégios. Isso para mim foi muito bom. É uma vitória, porque tem pais que têm fortunas e tudo, não consegue formar filho nenhum. E eu debito isso à orixalidade, porque se não fosse a condução que eu trouxe para os meus filhos, eu mais pai Geraldo, constantemente dentro da religiosidade, eu acredito que eles também poderiam ter se perdido, como tantos se perdem. Mas nós sempre fizemos isso. Vem para o terreiro antes, pode ir até no baile, não tem importância. Pode ir na balada, pode. Pela vista, você deve ver, a nossa família é uma família alegre, né? Nós gostamos muito de cantar, de reunir a família, todo mundo. Nós somos muito felizes, somos alegres. Somos felizes por existir, somos felizes como família. Mas nunca deixei que o estudo fosse segundo plano. Sempre foi primeiro plano. A questão da política, né, ela começa aqui, né, com a Nilma. Muito cedo ela frequentou a minha casa, frequenta a minha casa, é filha de santo, né, até ser chamada pela presidenta Dilma, politicamente eleita, para ser ministra. Então, isso para nós, como mulher, é um marco assim, sem tamanho. E foi uma questão, a primeira vez que eu fiz questão de ir.
numa posse. Da posse dela como ministra, mas na posse da presidenta Dilma. Foi assim uma emoção muito grande eu ver, né, a presidenta subindo aquela rampa. Ver, né, todos os dragões, ver aquilo ali e entrar no palácio. É uma coisa assim que o quadro de Dom Pedro I é assim, é um lugar surreal, que você não entrar naquele palácio foi uma coisa que eu, como mulher negra, não poderia nunca estar naquele lugar. Aquele lugar não era meu. Aquele lugar só foi me dado direito porque uma negra antes de mim, que a Nilma, esteve lá e abriu os caminhos. Por isso que eu falo sempre com a Nilma, que ela é aquela mulher que fala por nós, que está naquele lugar para poder falar por nós, mostrar os nossos direitos, mostrar que aquele lugar sempre foi nosso. Nós é que achávamos que não era, né? Então foi recebida com todas as honras, fomos recebidos muito bem, e vê-la lá, só ela de mulher, naquela quantidade de homem, foi assim uma felicidade muito grande mesmo. Isso nos dá uma força que o candomblé nos traz. E eu somente só estou nesse lugar porque sou Ialorixá. Eu, como Dona Glória, não seria nada, seria somente esposa do seu Geraldo. Mas como Mãe Glória, eu sou. Mãe Glória, eu vou deixar meu nome na história. Algum dia alguém vai lembrar de mim, né? Porque a gente faz o nome e a gente deixa o nome, né? E eu levo esse nome com muito carinho. Eu procuro dosar, pesar, medir os meus passos, as minhas atitudes, porque para que amanhã, quando eu for lembrada, eu ser lembrada com a dignidade de mulheres como eu, que lutam e que pretendem manter viva a nossa cultura, a nossa religião, os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos companheiros. Isso aí é muito importante. Eu não faço questão de aparecer, de todo mundo me conhecer. Eu faço questão que as pessoas falem. Eu estive lá na casa de Mãe Glória me benzeu e eu fiquei boa. Eu estive na casa de Mãe Glória, eu estava com esse problema e eu fui curado. Eu estive na casa de Mãe Glória, eu fiz o santo lá, minha vida mudou. Eu estive na casa de Mãe Glória, você nunca vai ver um cartão meu distribuído por ninguém. Toda pessoa que vem até minha casa, alguém indicou. Eu não faço essa questão. Eu faço questão de ser mulher de luta, mulher de garra, mulher que sofreu, que chorou, como toda mulher brasileira, negra e pobre, né? Então eu faço questão de serviço como essa mulher. Não é questão de minimizar, não. É porque realmente é esse lugar que eu acho que é o meu lugar.